Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui trazendo para você uma série de estudos devocionais. Nós queremos que você tenha a sua fé fortalecida nesses dias que o mundo tem passado essa tribulação, essas más notícias. Então, durante todos esses dias, nós vamos estar junto com você, adorando ao Senhor, lendo um texto bíblico e orando em prol da sua vida, da sua família, para contribuir neste momento que você reúne a sua família para orar e clamar ao Senhor Jesus, tá bom? Eu creio que o nosso devocional deva ter entre 45 minutos a 1 hora aproximadamente, e vamos estar juntos. Eu creio que agora é hora da gente crer no Senhor, unir na nossa fé e saber que Deus é o que cuida da gente. Então, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para declarar que Tu és Deus e não há outro além de Ti. Nós te amamos, nós te bendizemos, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor é Deus que reina, o Senhor julga retamente. Pai, não há desvio na sua conduta, pois Tu és o justo e reto juiz. Pai, nós estamos aqui para declarar que Tu és Deus e não há outro além de Ti. Nós pedimos que o Senhor venha estar conosco na próxima hora, nos próximos minutos, Senhor, para que possamos ser edificados e consolidados pela Tua palavra. Nos abençoe e nos guarde, meu Deus, só o Senhor para nos guiar neste momento de tantas más notícias, momentos de angústia, momentos de incredulidade, momentos de tribulação. Pai, abençoa seus filhos e filhas que vai estar conosco, e eu peço, fortalece a fé dos seus filhos, fortalece a fé das suas filhas, Pai. Perdoa os nossos pecados, falhas e iniquidades, seja por palavras, ações ou pensamentos. Purifica-nos no sangue de Jesus e nos guarde. Senhor Espírito Santo, nos conduza em triunfo à presença do Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós, nesses dias, vamos estar lendo o livro do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele que é o mais curto dos evangelhos, ele é um livro que se concentra nos atos de Jesus, trazendo um ou outro ensino intercalado, mas o foco principal dele é nos mostrar como Jesus, como servo, ele fazia as coisas imediatamente, estava sempre pronto a fazer a vontade de Deus. E eu creio que esse é um livro que vai aumentar e muito a sua fé nesses dias. Então vamos juntos vencer toda essa situação que acomete a nossa cidade, nosso estado, nosso país e o nosso planeta. Amém? Quero convidar você a estar louvando comigo uma canção. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa música faz parte do inário das igrejas da Assembleia de Deus. E eu creio que a gente vai cantar algumas delas assim. É o hino número 4 que diz: Deus velará por ti. Tá bom? Diz assim: não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti.
Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo o que pedes Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. É Deus quem vela por você, meu irmão, minha irmã. Por isso, descanse no Senhor Jesus. Creia que Ele é quem te guarda, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te ajuda nestes momentos. Só o Senhor para nos guardar, amém? Quero convidar você a abrir no Evangelho de Marcos. Marcos tem 16 capítulos. Ele que foi o primeiro evangelho a ser escrito, embora ele esteja disposto em uma ordem diferente na sua Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Marcos é considerado pela tradição o primeiro evangelho a ser escrito. Considera-se que ele foi escrito entre 55 e 65 depois do nascimento do Senhor Jesus. Ou seja, ele foi escrito mais ou menos de 15 a 20 anos após a ressurreição. João Marcos foi alguém que andou com os apóstolos e ele andava por último com o apóstolo Pedro. Entende-se que ele aprendeu e as narrativas que ele transcreveu, ele ouviu de Pedro e colocou. Então essas são algumas informações. Qual é o propósito do Evangelho de Marcos? Ele quer apresentar Jesus como o filho servo. Jesus é Deus, mas ele também foi servo. Então Jesus ele fala: aprendam de mim, sejam como eu sou. Então Jesus, sendo Deus, ele se fez servo. E eu e você, por crermos no nome do Senhor Jesus, somos feitos filhos de Deus. Então nós temos agora direito ao reino celestial. Mas isso nos faz com que tenhamos a mesma disposição do Senhor, que é de nos fazer de servos. Então eu convido você a abrir o Evangelho de Marcos e vamos ler a palavra de Deus. Deixe a palavra entrar no seu coração. Acompanha comigo
E se puder, leia aí na sua casa em voz alta na versão que você tem. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, batizará com Espírito Santo. Na minha versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, ela vai dar o título do versículo 1 ao versículo 8 de João Batista, falando que como começa a história do Senhor Jesus quando ele escreveu esse evangelho aos romanos. Ele começa falando que Jesus, por ser um rei, ele precisava de um mensageiro que preparasse. Então era uma linguagem conhecida do povo romano, né? Quando o imperador ia conquistar, ele enviava alguém antes para preparar as estradas, arrumar tudo, para que ele pudesse chegar e contemplar aquela terra conquistada. Então o Senhor envia João Batista, que prepara o caminho, ele prepara o coração das pessoas. Ele precisa agora anunciar: é tempo de arrependimento, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de buscar a palavra de Deus. Então agora as pessoas estão com o coração aberto. É por isso que Isaías ele profetiza: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós temos aqui como iniciou a preparação para a manifestação do Senhor Jesus. Continuando a partir do 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouvindo-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Veja, entre o 9 e o 13, nós temos uma narrativa bem condensada de fato, dos fatos que aconteceram. Nós temos o batismo. A história do batismo, quando você lê os outros evangelhos, ela tem algo a mais, né? Você vai ver que Marcos ele não vai contar o nascimento de Jesus, ele não vai falar como aconteceu deles terem, como foi a vida de Maria e de José. Ele vai se ater a dizer que Jesus apareceu quando o mensageiro foi levantado, e agora Jesus é batizado e o Espírito Santo leva ao deserto para que ele possa passar por uma situação, vencer tudo aquilo que Satanás propõe ao homem. Jesus, ele passou na pior das situações e venceu. Continuando, 14. A vocação dos primeiros apóstolos é o título. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão,
que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: vinde após mim e fareis que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiam. E passando dali um pouco mais adiante, vai Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Após o batismo do Senhor Jesus, após o período de tentação no deserto, agora o Senhor Jesus começa a selecionar os seus apóstolos, aqueles que receberiam o treinamento durante 3 anos de expulsar demônios, curar enfermidades e de anunciar com autoridade as Escrituras, a palavra de Deus, né? Então eles precisavam passar esse tempo com o Senhor Jesus. E Jesus lança um desafio àqueles pescadores. Praticamente 60% a 70% dos discípulos do Senhor Jesus eram pescadores, né? E isso é muito interessante. Jesus fala assim, vinde após mim que vos farei pescadores de homens. Talvez você olhe essa frase e pense, nossa, que frase bonita. Mas naquela época, todo grande mestre, todo grande homem de saber filosófico, teológico, ele dizia: ora, eu quero te ensinar a ser um pescador de homem, usando como isca o conhecimento. Então Jesus, ele se mostra como um mestre para os seus discípulos. Olha que interessante isso. Então isso é algo para você também estar anotando. Continuando, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, agitando-se e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Veja só, 2 coisas impressionaram o povo de observarem o ministério terreno do Senhor Jesus. Primeiro, Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. E Jesus expulsava demônios. O que isso chamou a atenção do povo? Simples. Quando um escriba ensinava, ele usava nomes de rabinos. Ele falava assim: o rabino José fala isso, o rabino Marcos fala isso, o rabino Josué fala aquilo, e assim sucessivamente. Jesus vinha e falava assim: eu digo, eu afirmo, eu atesto, é assim. Então eles ficavam espantados, porque ele não usava nenhuma figura conhecida, ele usava o seu próprio conhecimento, a sua própria autoridade, porque ele era a palavra de Deus. E com questão aos demônios, simples. Não se tinha visto alguém expulsar demônio com uma simples ordem. Eram através de feitiços, de rezas e tudo que tivesse à disposição. Mas alguém chegar naquele demônio e falar: sai agora, e o demônio sair, isso era novidade. Então Jesus, ele mexeu com o povo da sua época. Continuando, 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre deixou-a, e serviu-os. E tendo chegado tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta.
e curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E, levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Veja, nós temos vários relatos agora, nesse trecho de 29 a 39, né? Nós temos Jesus saindo da sinagoga, ele chegando à casa de Pedro. A sogra do Pedro estava ruim, então Jesus vem, toca nela, restaura ela de uma tal maneira que ela se levanta imediatamente e ela serve, ela retribui aquela ação do Senhor Jesus com o seu serviço. E aí as pessoas ficam sabendo que Jesus está lá e vão e levam todo tipo de enfermos. Imagine a situação, nós estamos vivendo agora a época onde algumas pessoas estão sendo contaminadas com o coronavírus. Imagina que existe uma contaminação muito forte, não há remédio que cure, não há vacina que cure, e aí sobra para mim e para você orar por essas pessoas. E aí Deus está me usando você para curar essas pessoas. Quantas pessoas você acha que vai te procurar quando ouvir e saber que Deus tem ouvido a sua oração e curado esses enfermos? Muitos. Então Jesus ficou por horas. Sabe o que é interessante? Um que me chama a atenção é o 35, diz assim, ó: levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus encontrava tempo para falar com o Pai, mesmo diante do trabalho, mesmo diante da circunstância. Se você tem uma Bíblia, eu recomendo que você grife o 35. Você e eu precisamos orar mais ao Senhor. Amém? Continuando do 40 ao 45, a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-lhe de joelhos diante dele, dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então veja, Jesus agora toca num leproso. A lepra, ela é altamente contagiosa. Jesus não teve medo de se contaminar, pelo contrário, não foi ele quem se contaminou, foi ele quem limpou. Esse é o poder que há no nome de Jesus, de nos conservar limpos, mesmo diante de algo extremamente contagioso. Se eu estiver fazendo a vontade de Deus, se eu estiver com medo, se eu estiver com incredulidade, então Deus, ele não tem compromisso comigo ou com você. Por isso nós temos que nos firmar na palavra de Deus, saber o que ele tem para mim e para você. E Jesus, ele adverte. Por que Jesus falava para não contar? O próprio versículo 45 vai explicar o porquê que Jesus dizia: não fale. O rapaz que foi curado, ele começa a divulgar, fala bem assim, ó, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente. Se Jesus chegasse, havia um alvoroço, uma multidão chegava, então ele não tinha mais a liberdade de fazer o evangelho. E se ele chegasse num lugar, causasse tumulto, logo ele causava ciúme, inveja das pessoas religiosas da época dos fariseus, dos escribas, das autoridades da lei daquele tempo. Então o Senhor Jesus escolheu o caminho de deserto, de não ter o seu nome tão divulgado e conhecido,
para que a crucificação não fosse antecipada, né? Então ele fazia todo esse trabalho para apregoar em todos os lugares que era necessário que houvesse arrependimento. Então, que você possa se sentir feliz. Você acabou de ler Marcos capítulo 1. E eu quero aproveitar esse gancho para a gente ler o capítulo 2 também. Vamos fazer um esforço de ler todos os dias 2 capítulos. Você está comigo nesse desafio? Eu vou procurar postar nas nossas 2 redes sociais, tá? No Facebook e no YouTube, para que você tenha toda a liberdade de poder estar fazendo esse devocional e se fortalecer. Porque quando você abre o WhatsApp, morte, doença, desespero. Você abre a internet, morte, desespero, caos. Quando você liga a TV, morte e desespero. Então, se tem um cenário que está sendo pernicioso para mim e para você, tem sido isso. Então, o nosso objetivo de fazer esse devocional, com a bênção do Senhor, né, e com total aval dos pastores da IBCC, é para fortalecer a sua fé neste momento. Você se apegar à verdade. Essa é a verdade. O resto é conversa. Essa é a verdade do Senhor. Amém? Capítulo 2, versículo 1 de Marcos. O título é O Paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos, nunca vimos um paralítico andar. Então veja, olha que caso de fé, né? Quando eu já não tenho mais condições de buscar, então eu preciso de amigos, eu preciso de pessoas que me levem a Deus, que me tragam até a presença de Deus, para que eu, estando na presença de Deus, a glória de Deus se manifeste na minha vida. Você tem amigos e amigas que podem te levar à presença de Deus? Você é um amigo, você é uma amiga que pode levar alguém à presença de Deus? Olha que linda essa meditação, hein? Que você seja um canal de bênção na vida dessas pessoas que estão desesperadas em nossos dias. E se você está precisando da presença do Senhor, que o Senhor levante por esses dias amigos e amigas para te conduzir à presença dEle, em nome de Jesus. Continuando no 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. Os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos:
Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Aqui nós temos muitas informações. Levi, quem é Levi? Levi é Mateus. Levi é Mateus. Quem é publicano? O publicano era um cobrador de impostos, estava a serviço do Império Romano. Então os judeus odiavam o publicano, porque era alguém que extorquia, cobrava impostos, né? E fazia tudo aquilo que eles já não gostavam do Império Romano. E ainda tinha que pagar tributo, e os judeus se cobravam e se tornavam publicanos. Então era algo complicado. E o Levi, o Mateus, ficou tão feliz que convidou Jesus para comer em sua casa, e muitas pessoas o acompanharam. Por que os fariseus eles ficaram com raiva? Porque o mestre da palavra de Deus, naquele tempo, ele não se misturava com pessoas. Qualquer pessoa que tivesse uma vida que desagradasse a Deus, ele não chegava nem perto dessa pessoa, porque ele era santo demais. Então Jesus vem dizer: olha, eu vim justamente para eles alcançarem misericórdia, para eles alcançarem o perdão dos seus pecados e alcançarem a salvação em meu nome. Eu não vim para quem já é justo, eu não vim para quem é perfeito. Essas pessoas não precisam de mim, mas aquelas pessoas que querem o arrependimento, que reconhecem que são pecadores e confessam o meu nome, eu vim para essas pessoas. Então Jesus dá essa resposta. Quão maravilhoso é o nosso Senhor que se compadeceu de nós, amém? Continuando a partir do 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os seus discípulos, os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser postos em odres velhos. Era um costume jejuar. O jejum deles não era como a gente pratica, né? Nós temos dois tipos de jejum: o integral e o parcial, né? E eles faziam praticamente o jejum integral e pelo menos de 24 horas. E eles questionam, porque eles olhavam, eles viam Jesus comendo, viam os discípulos comendo e se questionavam: ora, por que eles não jejuam? Então Jesus fala: eu estou com eles em carne, não tem necessidade deles jejuar, porque eu sou aquele que quebra o jugo, despedaça as cadeias, correntes e grilhões. Mas o dia que eu sair e o dia que vier o Consolador, então vão jejuar. Então vão jejuar porque eu estarei ausente. É necessário eu externar a minha tristeza por não ter Jesus comigo agora. Então, um dos motivos para eu e você jejuar é a ausência física do Senhor Jesus, porque espiritualmente Ele habita em mim e em você, na pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? E ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem
até do sábado é Senhor. A palavra sábado vem do hebraico Shabbat, que significa descanso. Jesus é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado, nele que nós temos o nosso descanso. Então, nós encerramos a leitura de Marcos 1, Marcos 2, trazendo uma ou outra ponderação para te ajudar. Eu aconselho você a arriscar, a acrescentar. Que versículo nesses 2 capítulos te chamou a atenção? Risca lá a grife. Veio algo no seu coração? Anota do lado lá da sua Bíblia. Deus falou com você algo? Perguntas que você deve se fazer. O que Deus falou comigo nesses 2 capítulos? Eu preciso me arrepender de alguma coisa? Como fazer para aplicar a revelação que eu tive de Marcos 1 e Marcos 2 na minha vida? São coisas que eu deixo de tarefa para você, amém? Vamos orar então no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado. Nós lemos Marcos 1 e Marcos 2 e estamos aprendendo com o Senhor Jesus fazia coisas extraordinárias. Ele curava, Ele limpava os leprosos, Ele fazia os paralíticos andar, Ele expulsava os demônios com o poder da sua palavra. Ele ensinava a ponto que todo mundo ficava escandalizado, tamanha era a sua sabedoria, tamanha era a sua autoridade. É com esse Jesus que nós queremos viver todo dia uma aliança. Por isso eu peço, meu Deus, que o Senhor visite agora o seu filho e a sua filha, e que o Senhor conceda paz e graça para eles. Eu peço que o Senhor venha fortalecer a fé deles, Pai. Eu peço em nome de Jesus que todo o espírito do medo vai sendo arrancado, todo o espírito do caos, todo o espírito de incredulidade vai saindo da sua vida agora em nome de Jesus. Eu declaro agora espírito de fortaleza. Eu declaro agora fé recebida pela palavra de Deus. Eu declaro que Marcos 1 e Marcos 2 vai produzir na sua vida 30, 60, 100 vezes por 1. Essa palavra que foi semeada em você vai produzir. Pai, eu peço, guarda a casa dos seus filhos e filhas. Pois se o Senhor não guardar a nossa residência, em vão é os nossos cuidados, em vão vigia os nossos animais, ou toma conta a autoridade policial. Pois é o Senhor que nos sustenta e nos guarda. Livra seus filhos dessa praga, Senhor, dessa peste perniciosa, dessa mortandade que assola ao meio-dia. Livra seus filhos e filhas, Senhor. Eu peço que o Senhor conceda a eles uma noite de paz e de graça, e que eles vivam o melhor do Senhor nessa terra. Eu declaro a tua paz e a tua graça sobre a vida dos seus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Ore na sua casa, ore na sua família, profetiza. Deus te abençoe e te guarde. Deus te livre de todo mal. Que Deus te livre de toda essa pandemia no nome do Senhor Jesus. Declare, declare, declare. Declare com fé e ousadia. Eu creio que Deus está te guardando e te abençoando em nome de Jesus. Uma excelente noite e até o nosso próximo encontro, onde vamos ler Marcos 3 e Marcos 4 em nome de Jesus. Amém.